Existir é complicado. Aqui estamos nós, vivendo em um pequeno planeta azul que gira em torno de si mesmo, aquecido por uma estrela anã que fica a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância. Estamos numa galáxia entre bilhões, e cada vez descobrimos mais sobre o universo, ou talvez multiversos, sem saber para onde estamos indo. Ou por que existimos? De onde viemos? Qual o significado de tudo isso? E ainda com um monte de boleto para pagar. Com tudo isso, é fácil se sentir desesperado ou até insignificante. Mas a verdade é que nada mudou no cosmos. Só não sabíamos disso antes. Durante milênios, os humanos enfrentaram o medo do desconhecido, acreditando que alguém lá em cima estava nos observando. Tudo o que fazíamos tinha um propósito, mas os avanços da ciência complicaram essa história. É aqui que entra o niilismo. Nietzsche disse: não porque a dor da existência aumentou, mas porque passamos a desconfiar de qualquer significado no sofrimento. Agora parece que não há sentido algum na existência, como se tudo fosse em vão. O niilismo existencial é a ideia de que a vida não tem sentido ou valor intrínseco, de que somos insignificantes e nada do que fazemos importa. Essa ideia tem se espalhado, principalmente entre os jovens que leem as frases de Nietzsche na internet. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Nietzsche não era nihilista. Na verdade, ele era um grande opositor do niilismo. A confusão vem da distorção de suas palavras, especialmente da frase "Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos". Isso não é uma briga entre ateus e cristãos. Nietzsche entendia o vazio que a figura de Deus preenchia, um vazio de moralidade, sentido, valores e verdades. Deus era a resposta. Quando a ciência avança e a ideia de Deus é questionada, somos forçados a enfrentar o desconhecido sem amparo. Surge então a famosa pergunta de Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido? Se Deus não existe, podemos roubar, matar ou parar de escovar os dentes? Claro que não. Você deve continuar escovando os dentes, independentemente de quão sem sentido a sua vida possa parecer. Quanto a roubar e matar, a crença em Deus não impediu inúmeras guerras ao longo da história. Na verdade, muitas guerras foram travadas em nome da religião. Então, por que continuar vivendo uma vida que parece não ter sentido? Existem diferentes respostas para essa pergunta. Primeiro, precisamos examinar a importância de um sentido intrínseco à vida. Se ontem você estava feliz jogando videogame, lendo um livro ou ouvindo música, por que hoje ficaria triste fazendo a mesma coisa, só porque agora acredita que a vida não tem sentido? Talvez você não esteja triste porque acredita que a vida não tem sentido, mas acredita que a vida não tem sentido porque está triste. Isso é o que Nietzsche chamou de niilismo passivo. Ele descreveu isso como um diagnóstico, algo que precisa ser tratado. Ele escreveu: o niilismo representa um estado de transição patológico, quando as forças produtivas ainda não são fortes o suficiente ou a decadência ainda não inventou os seus remédios. Segundo Nietzsche, o remédio é aceitar que não existe valores absolutos e que a vida pode não ter sentido intrínseco. Só assim podemos viver de uma forma autêntica, criando nossos próprios valores e o nosso próprio sentido por meio da arte, filosofia, literatura e etc. Isso é o que ele chama de niilismo ativo, a superação do niilismo. A filosofia de Nietzsche estabeleceu as bases para o existencialismo, que foi popularizado por Jean-Paul Sartre. Uma das principais ideias de Sartre era que a existência precede a essência, ou seja, primeiro existimos e só depois damos significado à nossa existência. De acordo com o existencialismo, somos livres para criar o nosso próprio propósito. Se o niilismo reduzir a existência a nada, o existencialismo faz o oposto. Sua existência é o centro de tudo, e quem deve dar significado a ela é você. Talvez você esteja pensando, mas eu nem sei como fazer isso. Pois é, não era para ser um consolo, e sim uma tarefa. Sartre concluiu que o homem está condenado a ser livre.
Condenado porque ele não criou a si mesmo, mas é livre. E assim que é lançado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Ampliar as escolhas pode não facilitar a vida. Soren Kierkegaard, outro filósofo que ajudou a fundamentar o existencialismo, compreendia essa sensação. Ele dizia: case e você se arrependerá. Não case e você também se arrependerá. Ria das loucuras do mundo e você se arrependerá. Chore por elas e você se arrependerá também. Para Kierkegaard, esse era o absurdo da existência. Procuramos sentido em tudo, mas estamos perdidos em um universo que parece não ter sentido. Ele chegou a uma conclusão diferente, conhecida como existencialismo cristão. De acordo com Kierkegaard, a solução para o absurdo era acreditar em Deus, não pela razão, mas pela fé. Isso foi conhecido como o salto da fé. Já o filósofo francês Albert Camus rejeitou o salto da fé. Ele escreveu: procurar o que é verdadeiro não é procurar o que é desejável. Para ele, a simples busca por significado já era o suficiente. Viver e criar a própria existência é o bastante. Ele rejeitou o niilismo, o existencialismo e se tornou o filósofo do absurdo. Viver é absurdo. Procurar sentido na existência é absurdo. Mas isso não é necessariamente ruim. Simplesmente faça o que funciona para você. Se tudo isso parece confuso, é porque é. São muitas perguntas, muitas possibilidades, e no final, ninguém sabe a resposta. Somos todos cegos tateando no escuro. Acreditar que um vídeo responderia à pergunta fundamental da vida é no mínimo absurdo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que curte, compartilha, segue o nosso canal, ative o sininho para ficar sabendo dos novos vídeos que virão por aí. Tem muita coisa boa. Valeu e tchau, tchau.